Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus continue abençoando vocês, continue nos amparando hoje e sempre. Como vocês estão? Tudo bem? Nós vamos fazer hoje, meus irmãos, o capítulo 17, Ser Desperfeito ainda, né? A gente já comentou sobre o homem de bem. Não, desculpa. Nós comentamos sobre... Nós falamos ser desperfeitos, né? Mas nós tínhamos falado dos bons espíritas, acho que na última que nós fizemos. Então, hoje saiu para nós caracteres da perfeição. Vamos ler para a gente compreender o que Jesus quer conosco e o Evangelho de Jesus. Bom, meus irmãos, caracteres da perfeição parágrafo 1, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes o que vos ama, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sedes, pois, vós outros perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. São Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 até o 48. Bom, meus irmãos, às vezes nós pensamos, ouvindo, né, essa leitura, a gente poderia dizer, uai, mas como assim ser desperfeito como nosso Pai? Olha, meus irmãos, porque primeiro, quando Deus espera, né, que nós compreendemos, né, Ele não quer que nós chegamos a se igualar com Ele, mesmo porque nós não poderíamos, né, devido às nossas imperfeições, à nossa pequenez, mesmo porque fomos criados por Ele. Não tem como a gente chegar a querer mudar as coisas, né? Nós somos filhos, herdeiros de Deus. Então, o que nós herdamos de Deus, meus irmãos? A gente fala que a herança vem depois que uma pessoa morre. Mas olha só, quando Jesus fala para nós, sedes perfeito como nosso Pai Celestial é, Ele veio mostrar para nós que o nosso Pai nos dá um modelo, né? Que Ele foi enviado por Deus para que fosse o nosso modelo de perfeição. E então tá aqui, ó, amai os inimigos. Quer um melhor exemplo disso, meus irmãos, né? Será que nós estamos todos preparados para amar os nossos irmãos? Não, nós não estamos prontos, né, para isso, porque aqueles que estão prontos já estão fazendo enquanto nós ainda vamos aprender, né? E a gente sabe que a terra é uma escola, né, onde todos nós viemos aprender uns com os outros, aprendemos com o maior que esteja numa posição melhor, como sábio, né? E também aprendemos com os pequenos também, que são mais sábios ainda. Porque os pequenos sabem buscar Deus, meus irmãos, através da fé. E os outros, não, os outros eles acham que a riqueza, o seu poder resolve tudo, né? Manda em tudo. Só que essa perfeição que eles estão procurando, material, elas vão ficar aqui no mundo físico, né? Então, tudo que nós juntarmos vai ficar, porque nós não vamos levar o que nós conseguimos para o mundo espiritual.
Então, é preciso que nós trabalhemos o nosso coração, meus irmãos, e compreenda que não tem erro nenhum da gente querer ter, né, dinheiro, querer ter coisas materiais, mas do tamanho que a gente possa trabalhar com aquilo. Por quê? Porque tudo que nos é enviado, meus irmãos, nos será pedido contas, né? Então, se eu tenho uma casa, a minha casa é pequena, abriga só minha família, correto? Pensa bem, eu vou ter 2 casas e eu vou morar em 2 casas. Isso é sim, meus irmãos, é um modelo, é um exemplo que nós estamos dando. Eu não moro em 2 casas, né? Eu não dirijo 2 carros ao mesmo tempo, desculpa. E também o que nós podemos dizer material daquilo que nós praticamos, usamos, né? O que a gente usa, meus irmãos, é exatamente aquilo que nos cabe. Mas não adianta corrermos atrás de perfeição, de coisas materiais da terra. Porque se nós corremos atrás disso, nós vamos estar atrasando o nosso estado espiritual, né? O estado espiritual nosso é a nossa evolução, meus irmãos. Né? Nós temos que chegar, Deus nos pede isso, Ele manda Jesus para que Jesus nos ensine esse caminho, para que Jesus nos mostre que somente fazendo esses caracteres da perfeição aqui é que nós vamos chegar lá, amar os nossos inimigos, fazer bem a quem nos odeia. Meus irmãos, a gente sabe o tanto que é difícil a gente cuidar de uma pessoa, por exemplo, que tem complicação mental. Daí é um exemplo, né? Que uma pessoa, às vezes, nem todas as pessoas que têm problemas mentais, ela é agressiva, ela é complicada nas suas coisas, no seu jeito, né? Se a gente tentar dar alguma coisa bruscamente com eles, eles vão reclamar. E se a gente insistir não pode, eles vão gritar, eles vão fazer tudo aquilo para nos impedir para mostrar para nós que eles estão certos. E como que a gente vai fazer? A gente vai conseguir modificar isso? Não, mas a gente sabe que precisamos fazer alguma coisa por ele? Claro que precisamos fazer. Mas olha, meus irmãos, Deus não dá uma cruz pesada para aquele que não dá conta de carregar. Isso é um provérbio antigo, mas todos os provérbios antigos, a maioria deles são sábios. O resto é superstição. Tudo que os nossos avós aprendemos com os nossos antepassados, com aqueles outros, e aqueles outros antes deles. Então, eles vêm trazendo de geração em geração esses provérbios. Mas esses provérbios, se a gente for procurar, meus irmãos, desculpa, eu tô com a boca muito seca hoje, eu vou beber um pouquinho de água, tá? Eu até passei um trem na boca para ver se ajudava. Mas não ajuda, tá seca. É porque eu tomo muito medicamentos, meus irmãos, assim. Então, ele deixa a gente com a boca muito seca. Então, eu peço desculpas para vocês. Então, meus irmãos, Deus não coloca essa cruz pesada dentro, né, daquilo que a gente pode viver. Se ele colocou, é porque você dá conta. Sabe por quê, meus irmãos? Não é que Deus está te testando, te obrigando. Não, Deus está te dando uma oportunidade de você doar o que você tem de melhor.
né? Aquilo que você ainda não aprendeu, você aprende se você tiver paciência, se você buscar a indulgência, esquecer essas dificuldades. Porque o nosso inimigo hoje maior, meus irmãos, está no plano espiritual. Estou ventando aqui, tá vendo, meus irmãos? Mas está fazendo muito calor hoje, então eu não posso fechar a minha janela, o meu vitrô. Então, porque senão eu não aguento também ficar aqui dentro, porque é muito quente, né? Então tá calor mesmo. Então, meus irmãos, e a única maneira da gente atingir a perfeição que Deus espera que nós atingimos, não é ser igual exatamente Ele. Não, não é isso, meus irmãos. A perfeição que Ele espera de nós é a da terra, que nós podemos alcançar. O resto vem depois, né? A gente vamos procurar, nós temos que caminhar de acordo com os degraus que nós estamos. Vocês já viram uma escada rolante? Vocês já andaram em alguma? Quem andou sabe que põe o pé e para e deixa ela levar, né? Então, você para, ela vai te levar lá onde você está. Ela vai subindo e vai chegando a você. Vai subindo, subindo, até chegar aonde você precisa chegar. Então, meus irmãos, nós temos que parar nesse degrau. Nós temos que dar um passo e pararmos. O pararmos que nós queremos dizer é esperar as coisas acontecer de acordo com a necessidade que vai acontecendo, porque Deus está no poder, Deus está ali nos dirigindo, né? Então, Ele tem os anjos guardiões, os espíritos que trabalham aqui na Terra conosco, né? Que estão em melhores condições que nós e que vai nos ajudar. Então, meus irmãos, o que Deus quer dizer é que amando os nossos inimigos é um pouco complicado, porque a gente conhece o amor como um amor assim que a gente pode conquistar, é o maior que a gente ainda tem dentro do nosso coração, é o amor de família, né? Então, fazer mais é aprender a começar a amar os de fora, meus irmãos, aqueles que são difíceis, aqueles complicados. E muitas vezes eles estão lá dentro da sua casa, viu? São inimigos seus que veio junto com você para te ajudar a ter paciência, a ter indulgência. Porque dentro de casa, meus irmãos, você vai ter que conviver com esses irmãos, querendo ou não. Com os irmãos de sangue. Se eles são bons, você vai ter que conviver com eles. E vai receber maravilhas. Mas isso vai te ajudar a crescer? Não vai. Então, Deus coloca aqueles irmãos imperfeitos, né? Junto com você também imperfeita, porque você não é melhor do que os outros, você é igual a eles, você está buscando a evolução assim como eles. Só que você já sabe. Por isso que você está procurando melhorar, por isso que você está procurando buscar. Então, você tem que ser forte. Por quê? Porque são aquele amparo que você dá a seus irmãos que estão ali do seu lado, né? Que vai te ajudar a crescer, a melhorar a sua paciência, a ter indulgência, porque você tem que esperar tudo acontecer e tem que ter paciência de deixar passar para você poder continuar caminhando, né? Você tá ali junto com eles. Mas adianta você brigar junto com eles? Melhor você calar, deixar,
porque eles não sabem o que você está aprendendo a fazer. Eles ainda não têm consciência de que eles têm que ter também a mesma paciência, a mesma indulgência. Mas se você já sabe, dentro do seu íntimo, dentro do seu eu interno, você sabe, por isso que você está procurando. Então você já está caminhando um degrau, mas só que nesse degrau onde vocês estão, meus irmãos, tem mais um monte de pessoas além dos seus irmãos de sangue. Lá fora tem os seus companheiros de trabalho, os seus companheiros de estudo, os seus companheiros de se divertir. Mas nem todos pensam como você e vai agir como você. Você vai fazer a diferença. Mesmo que os outros não te apoiem, você tem que continuar, porque dentro de você, você sabe que precisa esperar por eles. Como que você vai caminhar, meus irmãos? Se você tem um inimigo nesta vida, você sabe que esse inimigo você não conquistou de hoje, porque hoje você já sabe que precisa modificar sua maneira de ser, né? Então você sabe que esse inimigo é do passado, que veio para continuar, para caminhar com você, para que você ajude através do exemplo, dando força, né, dando o exemplo de continuar sendo indulgente, esquecer os erros. Eles não são como você porque eles não aprenderam ainda dentro do seu íntimo. Mas você aprendeu, meus irmãos. É por isso que essa voz interior dentro do seu coração, dentro do seu íntimo, né? Porque a gente fala coração, mas o íntimo é a nossa alma, né? A nossa alma, aquele espírito que está revestido no corpo físico. Quando você vai dormir, ele se solta, né? E muitas vezes vai procurar aquilo que ele não tem. Mas se a pessoa tiver consciência dessa mudança, ele vai procurar um suporte para ser ajudado aqui na Terra, através dos seus guias espirituais, aqueles que Deus nos enviou, nos encontra durante o sono, nos dá conselho, nos dá direção. Por quê? Porque você está procurando, mas se você encerra esses ensinamentos dentro de você, você está fechando o caminho para ir para Deus. Porque você prefere o caminho aonde tem muitos, né? E que preferem ficar parados, né? Mergulhado na própria tristeza, mergulhado nos próprios problemas dentro familiares e às vezes até íntimo, né? Então prefere ficar ali preso. Mas vai andar? Vai caminhar essas pessoas? Vão. Mas através de sofrimento, né? Eles estão buscando o sofrimento amanhã, quando eles quiserem se dar o primeiro passo, eles vão encontrar dificuldades. Então, muitos de nós desistem por causa dessas dificuldades, mas enganam-se se estão fazendo corretamente, porque o espírita verdadeiro, meus irmãos, nós não estamos falando de religião, desculpa de eu falar do espírita, mas é que o espírita, né, no nosso caso, a gente estuda e conhece. Então, o nosso espírito, ele tem sede de conhecimento,
de ensinamentos, de instruções. Então, quando ele está pronto para receber, ele fica até emocionado de estar recebendo aqueles ensinamentos. Quantos de você não sabe lá dentro da sua igreja, não vê alguém chorando, mas não de tristeza, mas de alegria, daqueles ensinamentos que estão batendo com aquilo que ele tem vontade de aprender, que a sua alma precisa buscar aprender. Então, meus irmãos, os caracteres dessa perfeição, é esse o caminho, não existe outro. Nós vamos ler de novo, porque é muito importante para a gente entender o que Deus está esperando de nós, né? Através do que Jesus nos ensinou, porque Jesus é o nosso modelo. Jesus nos ensina a perdoar tudo. Jesus é indulgente demais. Tem como nós culparmos Jesus do que nós estamos sofrendo? Não, meus irmãos, porque é natural. Assim, quando nós queremos, o nosso espírito quer alguma coisa, nossa alma, né? Que quando ela está assim no corpo físico, ela é uma alma. É contrário do que as pessoas pensam, que a alma é um espírito que já está no espaço, povoando o espaço. Mas não é. Alma somos nós. Quantas vezes a gente não ouve alguém dizer, eu vou acender a vela para as almas? Eu já ouvi muito isso, né? Eles falam assim, mas alma somos nós que estamos encarnados, né? Os espíritos são aqueles que estão desencapados do invólucro material físico. Eles não voltam mais para o corpo físico, ao contrário de nós. Nós vamos explicar direitinho em outras condições, né, em outros estudos, como se dá isso, né? Essa diferença, né? Porque nós podemos dar um exemplo agora, por exemplo, de quando nós dormimos. Quando nós dormimos, nós encontramos com espíritos mesmos de verdade, assim, fora do corpo. Porque naquele momento nós estamos também de fora do nosso corpo. Só que nós temos um fio, né? O fio é um laço dourado de luz, né? Por onde a gente anda, vai ficar aquele rastro, né? No espaço. Então, os outros espíritos que podem ver essa diferença são espíritos mais evoluídos, que são espíritos são espíritos bons. Então, eles nos acham pelo esse rastro, né? Da onde nós vamos caminhando quando nós dormimos, quando estamos tendo um sonho, por exemplo, né? Então, eles nos acham por aqueles rastros brilhantes, né, de luzes que vai deixando. Isso é o rastro da nossa vida, da nossa luz. Quanto mais o espírito é evoluído aqui na Terra, meus irmãos, a alma, né, encarnada é evoluída, mais luz tem esses laços. E esses laços acompanham com ela onde ela for. Aonde ela for, que eu quero dizer, a pessoa, né? Quando está dormindo. Então, os outros espíritos evoluídos conhecem a gente, sabe que somos almas por causa desse laço, né? Desse rastro que nós deixamos. Sabe quando a gente pisa num barro e vai ficando lá o nosso rastro, né? Que é numa areia seca não, mas num barro, né? Onde nós vamos, né? Vamos caminhando pesadamente, né? E aí vai ficando o rastro atrás das nossas pisadas, né? Da nossa marca.
Às vezes, muitas vezes, isso acontece na areia de praia, porque na areia a gente não consegue ver muito tempo, por quê? Porque vem a onda, né, e desfaz aquele monte de areia onde a gente pisou e volta para trás e leva para dentro do mar, aqueles rastros, né? Então, mas quando a gente está caminhando na praia, por exemplo, né, fica mais melhor e mais bonito esse exemplo. Quando nós estamos caminhando numa praia, naquele barro, né, naquela areia molhada, naquela tipo aquele barro, mas um barro de areia, né, fica, né, a gente vai pisando ali, vai ficando o nosso rastro, né? Vocês já ouviram aquela música no rádio? Acho que já, meus irmãos. Hoje as pessoas quase não ouvem, né, música sertaneja. Eu acho que ela é, eu não sei de quem que ela é, eu esqueci. Mas ela fala que é o rastro na areia, né? Então ele fala da história de Jesus, né? Que às vezes que tinha uma pessoa muito sofrida, né? Estava sofrendo muito as dificuldades da vida, né? Então, ela foi caminhar na areia da praia. E nessa areia, meus irmãos, ficava o rastro dela. Então, teve um momento em que ela desmaiou e não deu conta mais de levantar. Então, aquele rastro continuou no mesmo caminho onde ela estava caminhando, mesmo na mesma, como diz, os mesmos rastros que estavam na areia daquela pessoa, ela de repente parou. Mas a gente vê que continua, né? Depois a caminhada, os mesmos rastros, continua, vai indo e vai embora. Então, a hora que ele acorda, ele se dá com uma pessoa que é Jesus, né? Aí ele fala que nos seus piores momentos, que Jesus o tinha abandonado, né? Então Jesus fala para ele assim: não, meu irmão, não sei se é com essas palavras, mas obviamente dentro dele surgia como se fosse música, né? Ele disse: quando você estava caminhando, você desmaiou. Eu sei contar assim, mas pode ser um pouco diferente, mas é mais ou menos isso. Quando estava caminhando na areia, você desmaiou. E aqueles rastros que você está vendo não são os seus, são os meus, que estava te carregando no colo. Ai, que lindo, que emoção, meus irmãos. Eu dá vontade de chorar, porque é muito bonito essa passagem de Jesus. Não sei se ela está na Bíblia, não sei se existe na Bíblia isso, mas eu sei que é uma música, eu a conheci como música. E nós tínhamos uma equipe que fazia visita no hospital, nós éramos muito. E o diretor da nossa... Ai, eu até chorei, meus irmãos, porque é bonito demais. O nosso encontro com Jesus é muito bonito. E muitas vezes nós não reconhecemos a ajuda que Deus nos dá, meus irmãos. Desculpem. E aí a gente sofre, chora e reclama, mas a gente percebe que Jesus está ali, nos ajudando, nos auxiliando, me perdoem. Mas eu fico emocionada, meus irmãos, porque de ver quantas vezes, me perdoe, viu? Eu fico emocionada porque aí a gente percebe quantos sofrimentos a gente teve no passado, né? Quando a gente não conhecia a bondade de Deus, né?
E de repente a gente achava que não estava sendo ajudado e estava. Você mesmo pode comprovar quantas vezes, né? Você saiu de algum problema, teve um alívio de uma dificuldade qualquer, né? Seja você física, moral ou espiritual. Você se depara sempre com algum problema e às vezes grande demais, que a gente acha que a nossa cruz é muito pesada e que ela é pesada para a gente carregar, então a gente fica almejando a vida do nosso próximo, que está ali próximo a nós, achando que a dele não tem problema, porque às vezes ele está sempre sorrindo, às vezes ele está sempre cantando, né? Então a gente, ou às vezes tem gente que gosta de assoviar, né? Assobio, né? Gosta de assobiar. Então, muitas vezes a gente vê essas pessoas assim, a gente olha, né, e pensa, olha, a vida dele é tão tranquila, né? Sempre que a gente vê fulano, ele tá ali alegre, tá sorrindo. Ou então essa pessoa gosta de cantar, ou então é outra pessoa que gosta de assobiar, mas tá ali sempre, constantemente. Então, quando você vê, você pensa, né? Que naquele momento que você viu aquela pessoa, e ela tá ali cantando, realmente, né? Às vezes a gente busca assim um subterfúgio, né? A gente busca assim uma ajuda, né? Para poder, assim, daquilo que a gente sabe que a gente pode modificar o nosso pensamento, né? Então a gente busca dentro desse subterfúgio uma nova maneira de buscar força de continuar caminhando. Então, por isso que tem gente que sorri, né? Tá sempre sorrindo, né? Mas às vezes você vai olhar a vida dessa pessoa, vai conhecer, não vai olhar essa vida, não. Você vai conhecer mais de perto, né, a vida dessa pessoa e vai perceber, meus irmãos, que é de sofrimento, né? E que a pessoa às vezes sorri para disfarçar que ela sofre, né? Mas por que que nós estamos sofrendo, meus irmãos? Porque nós não caminhamos, nós não damos o primeiro passo de uma roda, de uma escada rolante. É o exemplo que nós estamos dando aqui, é o exemplo, né? Você dá um passo e esse passo vai te levar onde você precisa chegar, né? Não adianta você caminhar e chegar primeiro. O que pode acontecer? Pode acontecer acidente, você vai cair, você vai machucar, né? Porque não se corre numa escada rolante. Às vezes tem gente que está com muita pressa e acha que com os passos mais largos, né, ele vai chegar antes, né, por ilusão. Não adianta a gente deixar para andar, caminhar e deixar seu irmão, seu amigo, seu inimigo para trás. Se você faz tudo que está no seu alcance por aquela pessoa, né? E você sabe que aquela pessoa não gosta de você, não adianta você ir lá brigar, discutir, ou ficar com os pensamentos ruins, ou ficar duelando com ela através do pensamento. Jesus. Ai, gente, vocês querem ver um dos meus cachorrinhos que nasceu aqui? Tá parado olhando para mim. Vem cá, Vic. Ela correu. Mas ela tava parada olhando para mim, que coisinha mais linda. Então, meus irmãos, nasceu 5, né? Em outro vídeo eu contei para vocês, né, que nasceu 5, eu não sei o que eu vou fazer, porque meu esposo disse que não quer doar. Mas ele não vai dar conta de cuidar delas. E são 5 cachorrinhos, e mais a mãe, e mais 2 que eu já tinha, porque um é da minha irmã, que veio morar aqui com a gente. E ela trabalha, né? Então ela não podia ficar tomando conta desse cachorro, né, lá na casa dela. Então ela mudou, ela
ela voltou, né, para casa dela, para o trabalho, foi trabalhar, né, porque infelizmente ela teve problemas, né, e teve que fechar os seus negócios, né, e teve que trabalhar por conta própria, não por conta própria, desculpa, de funcionária, né. Então, o que que ela fez? Ela deixou o cachorrinho comigo, e o cachorro dela tinha sofrido não sei o quê. E então ele é meio assim, diferente, né? Ele é especial. Às vezes vocês pensam que conhecem só pessoas, né? E acham que isso acontece só com pessoas. Não, acontece também com os animais. Esse cachorrinho dela é especial. Ele teve problemas quando nasce. Dá um tempo, né? Ele ficou doente. E então o veterinário disse que ele ia morrer, né? A minha irmã não, mas ele não pode morrer, né? Que ela não tem filhos, então ela tinha esse cachorrinho e tinha ele como tinha, não tem, né? É como se eu fosse uma espécie de mãe adotiva, porque a mãe dele é outra. Então, ela deixou ele comigo por ficar em casa, porque eu não posso sair, que eu cuido de um cunhado e de uma irmã doente. Então, eles deixou esse cachorrinho comigo. Então tem mais esse outro cachorro, né? Então, ai, Jesus. É muito cachorro. E a gente está construindo um canil para eles, mas aqui o quintal é muito pequenininho, então vai ter que pôr eles só para dormir. E tentar ver se eles fiquem calmos, né? Porque cachorro não pode. Ai, nem sei, meus irmãos, só Deus na causa. Se apareceram, se a minha cachorra fugiu para rua. E depois de idosa, olha só o milagre. Depois de idosa mesmo, ela tá bem assim, idosa, né? Porque ela também é cachorro de rua, que eu peguei para cuidar, né? Aliás, peguei para cuidar porque gosto muito de cachorro. E eu brinquei com ela e ela veio junto comigo para casa. Eu estava fazendo caminhada e passou a me visitar sempre. Olha só que interessante. Sempre ela me visitava. Até que um dia ela ficou de vez. Ela veio para ficar. Por conta própria. Quer dizer, ela me adotou. Não foi eu que adotei ela. Entendeu? Então, mas essa cachorra, ela já é idosa. A gente sabe que ela já tem idade. Porque só comigo ela já tem quase 5 anos que ela está comigo. E já era idosa. E com o tempo ela não criava, né? Então pensei, ela deve ter tido alguma incisão, alguma coisa. E para não criar e tal. Meninos e meninas. Hoje meu marido você que trouxe essa cachorra pra cá, então a culpa é sua, mas eu tenho que suportar, né? Porque a verdade é essa, né? E eu a trouxe, né? Mas Deus sabe o que faz. Ele vai dar um melhor pra nós, pra gente poder seguir, né? Não posso deixar ela na rua e não posso também deixar adotarem. Qualquer pessoa adotar porque ela é uma cachorra labradora. Não sei se vocês conhecem, ela é de cor preta. Ela é linda, eu acho ela linda. Aliás, e ela é tão assim humilde, meus irmãos. Eu fico pensando. Ela é um anjo que Deus trouxe para mim e que também foi um espécie assim de um veículo para um livramento que Deus me deu. Né? São muitos os livramentos quando a gente confia em Deus, meus irmãos, tantos que a gente for falar sobre isso, a gente não fala o que precisa ser dito, mas isso são algumas das coisas que muitas vezes acontecem na nossa vida, né? Muitos acham que não pode criar cachorro, que não, né? Mas eu já gosto muito.
gostava de muito de gatos e eu achava que ia criar só gatos, porque eu era apaixonada por gatos, né? Mas depois a convivência com os cachorros, principalmente essa, Jesus, que susto. Eu tô falando do livramento, eu lembrei, um deles deitou no meu pé. E eu lembrei do livramento que eu tive de um escorpião, meus irmãos, que estava debaixo da mesa. Eu não sei como que esse bicho veio parar aqui na minha casa. Mas a vizinha disse que apareceu na casa dela né? As outras eu não sei. Mas uma vizinha estava me contando antes desse aparecer aqui na minha casa. Ela me contou que ela achou um na casa dela e eu fiquei preocupada, meus irmãos. Porque é apavorante aquele bicho horroroso. Ai, mas foi um livramento. A cachorra, vou contar para vocês rapidinho, né? E vou encerrar. Essa cachorra, ela fica comigo aqui dentro da minha casa. Ela, assim, foi antes de ter os cachorrinhos. Ela já estava esperando esses cachorrinhos. Só que eu não sabia, né? Ela fugiu para fora e eu não, né? Mas só que ela foge e volta, entendeu, meus irmãos? Ela fugiu para fora porque ela viu o portão aberto. Então, ela saiu, né? Então, para mim, ela tinha saído numa dessas caminhadas dela, nessas fugidas. Mas quase imediatamente ela volta. Então, eu não me preocupo, porque ela é muito mansa. E as pessoas às vezes têm muito medo, mas ela é muito mansa. Quem tem essa espécie de cachorro em casa conhece e sabe o tanto que elas são humildes e mansas. A gente pode falar humilde pela bondade do coração delas, né? Desses seres. Ai, Deus. E ela estava rodeando, sabe, assim, eu gosto muito de ficar lendo ou ouvindo mensagem até tarde, antes de dormir. E era mais ou menos umas 10 para meia-noite. Eu falo que era 10 porque eu olho pro relógio e falo, nossa, eu vou deitar que já é tarde. Assim, comigo, né? Porque meu esposo dorme bem mais cedo, porque ele levanta de madrugada, mas eu não dou conta de dormir cedo. Então eu fico ali esperando. E eu tava aqui sentada na mesa, onde eu tô agora. E eu peguei, meus irmãos, apaguei uma das luzes, né? Porque é duas partes. Tem duas lâmpadas, né, na sala. Então, eu apaguei uma delas e fiquei só com uma acesa. Eu levantei. Opa, perdão, a minha porta que bateu. Aí, eu levantei da cadeira e fui no banheiro e já desliguei a televisão e fui no banheiro. E já quando eu voltei, eu já ia dormir mesmo, eu já lá ia apagando a luz. E eu vi a cachorra debaixo da mesa, rodeando uma cadeira debaixo da mesa onde eu estava. A cadeira seguia do lado esquerdo da onde eu estou agora. Então, ela estava mais um pouco afastada para lá. Elas costumam ser 3 cadeiras de cada lado, mas eu tiro para ficar um espaço maior, né? Então, eu deixo ela em algum lugar e deixo esse espaço, né? E a cachorra ficou atravessando a cadeira, assim, rodeando a cadeira. Eu achei aquilo muito esquisito, porque já estava na hora de deitar. E eu falei assim, uai, que é isso, nega? Eu chamo ela de nega, porque ela é bem pretinha. Mas é o nome dela, que eu chamo ela é assim que ela me atende. Aí, ela rodeando, né, a mesa, o que é isso, nega? E ela nem ligou para mim, continuou. E de um jeito estranho, meus irmãos. Assim, tipo assim, muito focada, né, ali no chão, olhando ali em volta da cadeira, rodeando a cadeira. Para, é o cachorrinho que tem problemas.
Ele late quase sempre, assim, com tudo que ele escuta. Então, meus irmãos, ela rodeando a cadeira, eu falei, que é isso, nega? Né? E sempre quando eu falo o nome dela, ela para e vai onde eu tô. E eu fui apagar a luz, né? E ela não veio. Eu peguei e não apaguei a luz. Eu olhei assim, fui olhar. Olhei assim, não vi nada. Me desculpa. Eu olhei e não vi nada. Eu vou ter que beber água de novo. Desculpa, meus irmãos. Não vi nada. Então, pensei, não é nada não, né? Apaguei Não, aí que eu apaguei uma das luzes, né? Não, já estava apagada mesmo. Aí eu peguei, não apaguei a luz não, fui olhar, porque eu achei esquisito, assim, o jeito dela muito esquisito. Então eu vim olhar. Olhei assim, meus irmãos. Não vi nada. Eu peguei e acendi a luz de novo. A outra que estava apagada, acendi. Acendi para mim ver se eu enxergava melhor o que estava acontecendo ali. E ao invés de ver, aí ficou pior, porque a luz fez sombra da mesa, né? Aí a sombra da mesa ficou mais escura. E o chão da minha casa, ele é assim estampadinho, né? Não tem jeito de eu contar como é que ele é, porque parece que foi uma edição e não veio mais daquela. Então é só aquela. Não tem jeito como eu mostrar, porque se eu tirar a câmera para mostrar para vocês, fica complicado. Mas ele é assim, tem uns desenhos, né, assim, meio bege, né? Mas é lindo, né? E eu gosto, acho lindo, foi o que escolhi. Então, meus irmãos, quando eu olho, eu não vi nada e ela continuava do mesmo jeito. Aí que eu estranhei. Aí eu falei, não, agora eu quero ver o que é. Se eu não vi nada, acendi a lanterninha do celular. Meus irmãos, que eu olho de mais perto, Jesus na calça. Era um escorpião, meus irmãos. E ela tinha visto esse escorpião. E como um livramento de Deus, Deus mostrou a ela primeiro, né? Porque, olha, meus irmãos, já estavam sentados logo aqui, né? Ele ia me picar, né? Porque ele ficou parado, né? Lá, escondido, mas ela viu ele e foi lá. E eu saí de perto, né? Certo, ele, né? Ela tirou a atenção dele, porque já pensou se eu sento de novo, ele ia me picar. Mas pode ser que ele ficasse ali, porque diz que eles ficam, né, no lugar onde eles estão. Agora não sei se estava só de passagem, sei lá. Deus é quem sabe, né? Não sei, ele era petitiquinho. Deve que a mãe dele, né, essa que estava na vizinha, deve ter dado a cria, né? E eles saíram andando, cada um com uma parte. Deus pensa que é assim, né? Ai. Desculpa, agora toda hora eu olho. Mas é da coisa da minha cabeça mesmo, não tem nada aqui não. O quintal é limpinho, né? Então não tem. Deve ser de passagem mesmo. Então, meus irmãos, eu fui olhar o escorpião. Eu não tenho coragem de matar. Quem matou foi meu esposo, né? Eu gritei, ele falou, Carlos. Ele veio bravo comigo, porque eu já estava dormindo e eu assustei ele, né? E ele veio, né, nervoso. Por que você não matou? É um escorpião. Eu falei assim, o quê? Eu matar um escorpião? Acho que eu tô ficando assim, gripada, né? Então, acho que por isso que tá com a boca seca e às vezes tô até querendo tossir. Então, meus irmãos,
Eu sei que essa cachorra me salvou, porque mesmo que eu fosse dormir e apagasse a luz, ele ia continuar a caminhada dele, né? E pela direção que ele lá ia, ele estava indo para debaixo da escada. E se ele entrasse na escada, assim, ele ia parar lá em cima, onde a gente estava. Então, meus irmãos, mas de qualquer forma, Deus me protegeu, me livrou e me livrou meu marido também, porque nós. E os outros cachorros, né? Porque se ele picasse a gente, ou até ela mesma. O negócio é que ela tava assim, procurando um jeito de pular nele para matar, né? Para socorrer a gente. Mas ela sabia que ele era perigoso, que ele poderia picar ela. Então ela estava, né, focada mesmo. Estranha, não sei se você já viu um cachorro assim, nessa condição. Já pensou se ele picasse ela, tadinha, e ela já estava esperando os cachorrinhos. Então, meus irmãos, são livramentos que Deus dá para nós, né? Que a gente precisa agradecer. Tipo aquele homem lá na areia, em vez de a gente agradecer, a gente esquece de agradecer as coisas boas. É a Vicky que não vem com o negócio ali. Então, meus irmãos, é muito esquisito, né? O ser humano é muito estranho, a gente não agradece aquilo que a gente tem, aquilo que Deus nos dá. A gente só reclama, né, o tempo todo. E isso, enquanto nós reclamamos, nós estamos perdendo a oportunidade de evoluir com os problemas, com aquelas dificuldades, né? Aliás, evoluir, nós vamos evoluir de qualquer forma, na marra, né? No laço mesmo. E, meus irmãos, vocês me perdoem, porque minha irmã foi pro CAPS, eu acho que ela chegou e se eles buzinam, eu tenho que ir lá buscar ela lá no portão. Porque eles só entregam depois que a gente pega ela lá. Mas pelo jeito, não é não, porque eles não buzinaram. Então, meus irmãos, é complicado. É difícil ser humano. A gente não agradece as oportunidades, os livramentos que a gente tem, que muitas vezes a gente nem percebe. Às vezes são tantos, né, que a gente nem percebe. A gente acha que foi uma sorte. A sorte, nossa, eu tive uma sorte hoje e acontecer isso, não aconteceu, não é sorte, não, é livramento. Deus é que nos livra de coisas que a gente não precisa passar, que a gente não tem necessidade de passar. Então, meus irmãos, essas dificuldades, problemas que a gente precisa enfrentar, que a gente passa por eles, muitas vezes faz parte do nosso crescimento, dessa perfeição que Deus quer que a gente esteja, que a gente receba, né? Porque a maioria das vezes, se a gente fosse um aluno assim bom, né, inteligente, a gente ia prestar atenção no que o professor fala, no nosso mestre lá. E essa atenção ia ser tão grande, e desse atenção mesmo, porque às vezes a gente fica pensando em outras coisas, tá num lugar e pensando outras coisas e não percebe aquele ensinamento. Então, se a gente tivesse, né, prestasse atenção, quando viesse a prova, né, que a gente teria que passar, a gente passaria com louvor, com nota alta, né? 8, não vamos falar 10, não. Pelas nossas imperfeições, a gente precisa pelo menos buscar 8,5, 9, né? Para a gente poder passar por aquela prova e tendo aquela prova como crescimento, como evolução para o nosso espírito, né? Então, aí se a gente fosse mais sábio,
a gente iria num caminho reto, a gente não pegava curva, não desviava daquele caminho reto, a gente seguia em frente, sempre caminhando reto, né? Mas a gente não é sábio, né? A gente está aqui para aprender. Então, muitas vezes nós vimos o caminho certo e vamos para um caminho errado. Nós fazemos escolhas erradas, né? Escolhas que nos prejudicam mais na frente. Então, a gente não tem, assim, a gente culpa Deus muitas vezes pelos problemas que a gente passa, né? Mas aí, às vezes, porque você buscou um caminho errado, você fez uma escolha. E naquele caminho, você vai ser mais prejudicado, você vai ter um sofrimento, às vezes, maior que aquele que você precisava passar. Então, esse caminho, esse sofrimento que você não precisa passar, mas você tem que passar porque aquilo foi sua escolha, aquele você tem que aceitar, né? Você precisa ser, como que eu quero dizer? Meus irmãos, eu sei que depois vem na minha cabeça e eu falo, né? Se a gente não terminar o estudo antes. Porque às vezes a gente vai por outro caminho e esquece e nem fala, né, sobre isso mais. Mas esse caminho difícil, essas provas que você encontra no meio desse caminho, talvez você não precisava ter passado por elas. Mas você escolheu errado, né? Em vez de ir por um caminho certo, você foi por um outro caminho de escolha sua. Você viu a luz lá na frente, né? Para você seguir em frente, mas você quis, no meio do caminho, modificar, né, a sua maneira. Quer dizer, escolher um caminho sem ser aquele que você estava seguindo. Então, é claro que nós temos que passar, né? Porque nós procuramos, né? Então, esse caminho que nós procuramos nos dá, assim, às vezes a gente recebe coisas boas, né? Mas também recebemos coisas assim, sofrimentos difíceis de passar, né? E esse sofrimento muitas vezes nos deixa muito assim desanimados, né? A gente fala que perde os sentidos na areia de tanto sofrimento, né? E aí, mas a gente não tá sozinhos. A melhor coisa é essa. Além de Deus nos dar caminhos para seguir, a gente segue de caminho errado, mas a gente não perde a ajuda, o olhar de Deus sobre nós, de Jesus nos envolvendo ali. E muitas vezes o sofrimento é muito grande. Jesus está ali fazendo o impossível para poder a gente seguir em frente, né? Para poder a gente continuar caminhando, porque nós precisamos encontrar o caminho certo, né? E para encontrar o caminho certo e permanecer nesse caminho, é o caminho de Jesus, meus irmãos, não existe outro. Amar vossos inimigos é o mais difícil, bom, eu acho, né? Pelo menos eu acho. Porque amar minha família, mesmo que tenha defeitos, eu amo, né? Eu agradeço a Deus por eles todos, até os que veio depois, que são os maridos da minha irmã. São pessoas que a gente aprende a gostar deles também pelo espaço de muito tempo que a gente convive, né? Porque olha só, eu casei primeiro do que minhas outras irmãs. E eu tenho 37 anos de casamento. Eu casei em 84. E eu casei primeiro do que minhas irmãs. Então, meus outros cunhados vieram depois. E nesse espaço de tempo, né, foi vindo, né, os outros, né, porque todos nós casamos. E então,
vieram essas pessoas que não eram, né, as pessoas, os familiares deles, né? Então a gente aprende a conviver com outras pessoas e por aí vai. E Deus está ali amparando, protegendo, socorrendo, te dando livramentos, né? Para que você busque esse caminho correto, o caminho da perfeição. E o caminho correto são todos esses nomes que eu falei, irmãs, pais, filhos, avós, todos. E todas essas pessoas vão ter suas famílias, as suas irmãs vão ter suas famílias, né? E aí vem sobrinhos também, né? E com eles vêm os amigos dos sobrinhos também, né? Então você vai conhecendo e vai crescendo ainda mais o seu laço de atenção. E isso é lindo, né? Então, eu amo todos eles, eu agradeço, mesmo aqueles que são mais complicados, né? Eu agradeço a Deus, às vezes eu acho complicado, às vezes eu até sinto, assim, uma certa dificuldade para lidar com tudo isso, né? Mas porque eu sou muito imperfeita ainda. Mas eu estou caminhando, um dia eu chego lá e eu vou ser melhor ainda. Né? Porque eu estou aproveitando essas oportunidades, meus irmãos. Estou aproveitando essa oportunidade para ver se eu aprendo a crescer, né? Para ver se eu aprendo a evoluir, né? E a gente está aqui, não é tentando ensinar, mas muitas vezes aprendendo junto, porque nós estamos estudando, né? O Evangelho, nós lemos o Evangelho, nós temos que buscar, né? Buscar a compreender o Evangelho para poder explicar, conversar junto com vocês. Mas como eu abro a esmo, né? Então a gente não tem tempo assim de elaborar um comentário. Mas é isso, meus irmãos. Sedes perfeitos, né? Aqui fala, com efeito se observa os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E é isso, porque tudo que se sobrecita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário, a caridade. Aquele amor é sempre, portanto, indício de uma maior ou menor superioridade moral, de onde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sedes perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, meus irmãos, nós não podemos buscar ser perfeito como nosso Pai, mas pelo menos como Jesus nós podemos procurar, né? Nós precisamos buscar a encontrar com Ele, a estar com Ele o tempo todo, né? Para que Ele possa estar sempre nos direcionando no caminho do bem, no caminho da verdade. E o caminho bom, meus irmãos, de verdade, muitas vezes é um caminho difícil. Às vezes é um caminho muito difícil. Minha boca está seca de novo. Então, meus caros irmãos, é isso, né? A leitura de hoje, o estudo de hoje, os comentários de hoje. Ai, socorro. Eu falei que ia mostrar
Eu vou mostrar pelo... Não, aí ela corre, parece que ela não quer ser vista, né? E eu não vou, assim, tomar mais tempo, não. Que Jesus abençoe você, ampare você, sua família, tá? Onde você estiver. Se você puder me ouvir, muito obrigada. Eu agradeço muito.